Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre Schistosoma mansoni. Nesse momento, gente, nós entramos na parte de helmintos na parasitologia. O que são os helmintos? Os helmintos são os parasitas que eles são pluricelulares, ou seja, eles já têm uma organização que não é mais unicelular igual os protozoários. A gente conhece muito os helmintos como sendo aqueles vermes, aqueles parasitas em formas de vermes. E para começar os nossos helmintos, nós vamos começar com Schistosoma mansoni, que causa a doença esquistossomose. Bom, quem é o Schistosoma mansoni? A classe dele é a Trematoda, a ordem de Genie, a família Schistosomatidae, o gênero é Schistosoma e a espécie nós temos alguns agentes etiológicos como Schistosoma mansoni, Schistosoma hematobium, Schistosoma japonicum, Schistosoma intercalatum e Schistosoma mecongii. Desses xistossomas, a gente vai trabalhar aqui, ó, com Schistosoma mansoni. Esse é o primeiro helminto que nós vamos trabalhar. Aqui na gravura aqui do lado, na imagem aqui do lado, nós temos os vermes adulto macho e fêmea. Bom, o xistossome, ele causa a doença que a gente conhece como esquistossomose mansônica. A esquistossomose aqui no Brasil, ela também é conhecida como xistossomose, xistosa, doença dos caramujos, moléstia de Pirajá da Silva e também barriga d'água. Quando a gente vê aquele quadro clínico do paciente um pouco amarelo, com icterícia e com a barriga toda, com o abdômen todo estendido, aí a gente entende que ele pode estar com esquistossomose, esse amarelão também que o pessoal chama. A esquistossomose, ela é a esquistossomose não, a esquistossomose mansônica, essa doença, ela é transmitida, o parasita, por meio de um vetor, de um reservatório, que são os nossos hospedeiros intermediários. Esses meus hospedeiros intermediários é um caramujo do gênero Biofalaria. Vou colocar aqui de verde para vocês, pintar de verde. É o caramujo do gênero Biofalaria, molusco de água doce. E aí nós temos algumas espécies aqui no Brasil. Eu coloquei aqui essa imagem para ficar bem claro para a gente. Nós temos o Biofalaria glabrata, nós temos Biofalaria tenagofila e nós temos o Biofalaria estramina, que é presente no Ceará. São esses caramujos, e são caramujos de água doce. Professora, eu vou pegar a esquistossomose na praia, eu vou pegar a esquistossomose no oceano fazendo mergulho? Não, são caramujos de água doce. Quando a gente for discutir o ciclo biológico, vai ficar mais claro para a gente perceber como que acontece essa transmissão. Bom, e falando do nosso Schistosoma mansoni, o nome diz muito pra gente. Lembra que eu sempre falo para vocês? Preste atenção no nome. Bom, xisto vem de fenda e soma vem de corpo. É como se fosse um corpo em forma de fenda. Esse é o nosso xistossoma. Bom, o Schistosoma mansoni, ele ocorre na África, nas Antilhas, na América do Sul, e a infecção é denominada esquistossomose mansônica ou esquistossomose intestinal, porque os parasitas vão estar presentes nas vênulas da parede do intestino grosso, na parte de sigmoide e retal, com sintomas predominantemente intestinal. Pode ter outros sintomas, professora? Pode. A gente pode ter sintoma pulmonar, sintoma cardíaco, sintoma hepático. A gente vai falar mais para frente. Nas formas mais graves, pode causar hepatosplenomegalia, hipertensão do sistema porta e outras manifestações patológicas, que é onde ele se alberga dentro do corpo humano. A morfologia dele. Bom, nós temos o macho ele é menor do que a fêmea, ele vai medir 1 centímetro, ele tem cor esbranquiçadiça, corpo dividido em duas porções. Na porção anterior ele tem a ventosa oral e a ventrosa ventral. Na porção posterior, que é a porção como se fosse atrás, tem o canal ginecóforo, que é onde ele faz a cópula com a fêmea, ou acasalamento. A nossa fêmea, ela vai medir meio centímetro a mais. Ela mede 1 centímetro e meio, desculpa. Ela é mais escura e o corpo dividido em duas porções. Porção anterior,
que é a nossa ventosa oral e ventral, e a posterior, que nós temos as glândulas vitelíneas e o seco, onde também ajuda para fazer a cópula. Nessa imagem aqui, nós podemos ver o macho, mais claro do que a fêmea, e a fêmea entrando dentro da cavidade do macho. Você vê que sobra uma porção aqui para fora, porque a fêmea é maior do que o macho. E é quando ela entra aqui nessa fenda do corpo do macho é que há a cópula, onde o canal ginecóforo do macho e as glândulas da fêmea fazem a copulação. E aí a fêmea ela bota um ovo. O ovo xistossoma mede 150 micromilímetros. Ele é oval e apresenta lateralmente um espículo voltado para trás. Ele fica maduro entre 3 a 4 semanas. E aqui está o ovo. Ele é oval e tem esse espículo. É característico. Quando vocês verem, cai na avaliação, ovo de parasita que contém espículo, é o ovo do xistossoma. Não tem como confundir. E aí nós temos a forma evolutiva da nossa esquistossomose. Nós temos o miracídio, que ele é cilíndrico e ciliado, vive cerca de 8 a 10 horas. Nós temos a cercária, que mede 500 micromilímetros, possui 2 ventosas, oral e ventral, um corpo e uma cauda, vivem de 8 a 12 horas, e o esquistossômulo, que é a forma intermediária entre a cercária e a forma adulta. Não se preocupe que a gente vai destrinchar eles agora. Bom, aqui nós temos a forma evolutiva do ovo. Ele demora de 3 a 4 semanas para sair do estágio imaturo para o nosso estágio maduro, onde ele está embrionado. Essa figura aqui, a B, gente, ela é o miracídio. Aqui nós vemos uma porção como se fosse celular, contendo vários cílios. E essa figura aqui, a C, nós temos a cercária, que ela já parece como se fosse uma espinha de peixe, uma cauda de peixe. Aí nós temos ovos, vou colocar aqui, ó. Ovos, miracídio, vou colocar aqui um mira. E nós temos a cercária. Essas são as formas intermediárias que a gente já viu. O ovo, gente, como a gente já falou, ele é oval, tem espícula lateral, tem longevidade, ele fica maduro de 3 a 4 semanas e no meio externo ele pode viver até 5 dias. Aí nós podemos ver que o ovo, ele é embrionado com o miracídio. Como assim, professora? O miracídio, ele fica embrionado dentro do ovo. O miracídio, ele fica embrionado dentro do ovo. E depois, quando nós temos o operáculo aberto, o miracídio ele sai do ovo para ir atrás do seu hospedeiro. A cercária. A cercária, a partir do momento em que ela se transforma em cercária, ela tem 8 horas para invadir o hospedeiro definitivo. O que acontece? A cercária ela vai ficar na água, o miracídio dentro do molusco ele vai evoluir e liberar a cercária. A cercária pode viver até 36 horas procurando na água, procurando o hospedeiro definitivo. Ela tem glândulas secretoras de proteases, hialuronidases, colagenases. Ela causa turbulência na água. E essa é a nossa cercária. E aqui nós temos aqui os vermes adultos, macho e fêmea em copulação e a distinção deles. O macho é esse aqui, o B. Ele é mais largo, porém menor. O que tem no macho? O macho ele vai ter o canal ginecoforo. Ele vai ter testículos aqui. Deixa eu colocar aqui a luzinha que fica melhor. Ele vai ter testículos aqui. Ele vai ter o que mais, gente? Ele vai ter a ventrosa ventral, que é essa aqui, a ventosa oral. A fêmea, ela tem também aqui ovo, útero. O útero dela fica aqui, o ovo dela fica aqui. Ela vai ter também vulva, que fica nesse canal aqui. Ela vai ter o útero O, que fica mais ou menos aqui.
Tudo isso para poder germinar o nosso parasita. E o habitat dele, onde eles vivem? Bom, os vermes adultos, eles vão viver exatamente aqui, no meu sistema porta intrahepático. Os vermes adultos, o local de moradia deles é assim. Mas onde é que eles fazem a postura? A postura é feita no plexo hemorroidário, nos terminais das veias entérica inferior, como está aqui. Como está aqui nessa imagem. Então, o acasalamento é feito mais ou menos aqui, ó, nas veias do plexo mesentérico. Basicamente aqui. Deixa eu colocar aqui a luzinha para vocês verem. Basicamente aqui, enquanto os vermes adultos ficam aqui, aí eles migram para a veia do plexo mesentérico e para poder fazer a postura, o acasalamento, e a fêmea a postura dos ovos. E aqui nós temos aqui o esquitossômulo, é a parte do parasita que vai penetrar a pele de nós seres humanos. No pulmão pode ter a presença de esquitossômulos jovens. A migração do casal no fígado, aqui no caso, nós temos os vermes adultos no sistema porta-hepático, onde eles se alimentam de sangue, fazem acasalamento, maturação de fêmeas, não são vulneráveis. E a migração do casal até as vênulas do plexo mesentérico para fazer a ovoposição e também acasalamento. É isso onde fica a localização de cada verme, em cada órgão do corpo. O ciclo biológico é do nosso ciclo heteroxênico, porque nós temos dois hospedeiros intermediários, que são os nossos caramujos, e os hospedeiros definitivos, que são os seres humanos. O que acontece? Quando a gente entra em água doce, que contém os caramujos, e se esses caramujos estiverem infectados, aí vão estar na água presente as nossas cercárias, e a cercária vai penetrar a pele da pessoa, onde o esquitossômulo vai estar presente na corrente sanguínea. E eu tenho a iniciação do nosso ciclo biológico, que é basicamente assim, o ciclo biológico. De forma resumida, gente, eu vou pegar aqui a luzinha para guiar vocês. O nosso ciclo biológico é isso. Tem o ovo está disposto na água. Aí na água, água parada, temperatura entre torno de 20 e poucos graus, água doce, esse ovo vai liberar o miracídio. O miracídio, como a gente já viu, ele vai infectar o nosso hospedeiro intermediário, que é o nosso caramujo. No hospedeiro intermediário, esse miracídio ele vai amadurecer para a forma de cercária. A cercária vai ser liberada na água e encontrar o hospedeiro definitivo. Na água ela consegue viver até 36 horas para poder infectar o hospedeiro definitivo. Quando ela penetra no hospedeiro definitivo, aí ela vai estar na forma de esquitossômulo. Esse esquitossômulo, que é o que a gente considera ser um parasita jovem, ele vai do sistema circulatório, como ele vai migrar da pele, ele vai para o sistema circulatório e vai para a linfa. Na linfa, ele vai estar presente no nosso sistema linfático e vai primeiro passar pelo pulmão. Do pulmão, ele vai para o nosso coração. Do coração, ele vai até a porta, o sistema porta intrahepático. No sistema porta intrahepático, ele vai amadurecer para os vermes adultos macho e fêmea. E vão ficar lá no sistema porta macho e fêmea. O macho e a fêmea vão migrar até os vasos mesentéricos, onde eles vão fazer a postura dos ovos. E isso vai demorar até 42 dias desse ciclo todo. Quando fizer a postura dos ovos, os ovos eles vão ficar no nosso intestino grosso, na região seco-retal, e vão ser depositados nas fezes. As fezes no meio ambiente vai contaminar com os ovos, claro, vai contaminar a água. Esses ovos vão ficar maduros com miracídios e aí o nosso ciclo ele vai se repetir. E aqui, pessoal, de forma mais resumida, o nosso ciclo. Nós temos aqui os ovos na água, os ovos embrionados, que estavam nas fezes infectadas e contaminaram a água. Os ovos na água, nos corpos de água, vão liberar os miracídios. Os miracídios vão até os caramujos, os caracóis.
Lá dentro desse hospedeiro intermediário, os esporocitos vão se multiplicar diversas vezes até dar origem às nossas cercárias. A cercária na água é a forma infectante para o homem. Ela vai infectar o homem pela pele e atingir a linfa. Após a penetração, vão se transformar em xistossômulas, vão se disseminar pelo sangue, atingir o fígado, onde amadurecem nas formas adultas. Elas vão estar aqui presentes no fígado nas formas adultas. E depois migrar para o intestino, onde eles vão fazer as mesentéricas ovoposturas e os ovos vão ser liberados nas fezes e aí continua o nosso ciclo biológico. Aí vocês falam, professora, a forma de transmissão é somente pela pele, em água? Não, se você comer alimento contaminado, a gente não a gente não contrai a parasitose? Aí eu falo para vocês que não, porque a transmissão é somente através da penetração ativa da cercária na pele e nas mucosas. As áreas que são mais atingidas, os pés e as pernas, que é onde a gente coloca nos corpos de água quando a gente entra. Às vezes a gente está numa lagoa, no rio, e só coloca os pés, não entra perna, não entra corpo, não, só para refrescar. Então as áreas mais atingidas são pés e pernas. Não que braço, cabeça, pescoço não seja atingido, mas os pés e as pernas são os mais atingidos. Local de maior transmissão, valas de irrigação, açudes e pequenos córregos. Então, se falar bem assim, pegou esquistossomose por transfusão sanguínea, não acontece. Por relação sexual, não acontece. Alimento contaminado, bebeu água contaminada, não acontece. A transmissão é por penetração na pele e nas mucosas. A patogenia no caso da esquistossomose. Nesse caso aqui, pessoal, nós vamos falar da esquistossomose aguda. O que é uma esquistossomose aguda? É quando a gente tem um problema de infecção alto naquele momento. Causa uma infecção alta em um momento, não se prolonga. Nós ficamos com esse tipo de infecção por pouco tempo. Quando a infecção tem a infecção pela cercária na hora da penetração da pele, isso vai causar dermatite cercariana, que é uma sensação de comichão, eritrema, edema e pequenas pápulas e dor na região que a cercária penetra no hospedeiro. Depois que esse parasita atinge a corrente sanguínea, os esquistossômulos, aí nós temos outros sintomas. 3 dias após a penetração, eles são levados para os pulmões e 1 semana estão nos vasos do fígado. E aí nós vamos ter febre, eosinofilia, linfadenopatia, esplenomegalia, hepatomegalia e urticária. A gente chama isso de forma toxêmica. É a forma tóxica da parasitose. E os vermes adultos, os que ficam mortos, causam lesões no fígado. E os vivos vão causar ação exfoliadora. O que significa isso? Eles vão consumir nutrientes necessários para o nosso corpo. No caso, eles vão consumir ferro, 2,5 gramas de ferro por dia. Mas aí você fala, professor, é pouco, não tem condição. Mas aí nós temos que lembrar que ninguém fica parasitado só com um parasita, um verme adulto macho e um verme adulto fêmea. São centenas de parasitas que causam a infecção. Então, isso multiplicado centenas de vezes, o paciente entra num quadro de hipocromia. O que é hipocromia? Anemia, que é quando, nesse caso aqui, ferropriva, porque as hemoglobinas não têm ferro para poder transportar oxigênio. Aí nós vemos também sinais laboratoriais. E aqui as apresentações clínicas, gente. Olha só na perna aqui desse adulto. Isso aqui é dermatite cercariana. Cada pápula dessa de irritação é uma cercária que penetrou na pele. Aí você fala, foi só um parasita que tem albergação. Não. Olha só a quantidade de cercárias que vão virar parasitas adultos, vermes adultos. E aqui é da forma infantil de esquistossomose, que a gente conhece como barriga d'água. Olha só, hepato, esplenomegalia. Fígado fica mais ou menos aqui, o baço fica mais ou menos aqui, e o tamanho deles triplica. A gente vê assim, um fígado aumentado, um baço aumentado. Isso tudo é apresentação clínica da esquistossomose.
Aí nós podemos observar alguma coisa. Por mais que eles tenham o abdômen bem distendido, a barriga muito grande por causa da hipoesplenomegalia, você percebe claramente que não se trata de gordura. Tá gordinho. Não, o paciente não tá gordinho, o paciente está doente. Por quê? Porque você percebe sinais de desnutrição. Por que que o parasita fica desnutrido se ele só consome ferro? Porque justamente o ferro está contido na alimentação e também ele consome outros nutrientes, não é só o ferro não. E aí nós temos a característica de o paciente com o abdômen distendido por causa da ação visceral do parasita, ação tóxica do parasita, e ao mesmo tempo desnutrido, porque o parasita consome as vitaminas e sais minerais necessários para nutrir um corpo. E aí a gente vê essa apresentação clínica que é característico da esquistossomose. E os ovos, professor? Os ovos causam infecção também? Causam infecção, sim. Na fase pré-postural, que é de 10 a 35 dias após a infecção, antes das fêmeas fazerem a postura. Pode ser uma infecção assintomática ou inaparente. O paciente pode ter febre, mal-estar, tosse, hepatite aguda, uma inflamação do fígado agudo. Na forma aguda, vai ser de 50 a 120 dias após a infecção. O que vai acontecer? Nós já temos a disseminação miliar de ovos, provocando formação de granulomas e caracterizando a forma toxêmica. Então, os ovos, quando a fêmea faz a postura ali nas vias mesentéricas, eles vão até o intestino, eles podem se aderir na parede intestinal, provocando granulomas. Granulomas é o quê? Inflamação. Vai ocorrer um processo inflamatório no nosso intestino da pessoa parasitada. E aí alguns sintomas são sudorese, calafrio, emagrecimento, fenômenos alérgicos, cólicas, hepatosplenomegalia discreta, alteração das transaminases. O que são as transaminases? As minhas enzimas hepáticas e também outras alterações. Então, a pré-postura, a fase pré-postural do ovo e depois da postura também causam sintomas da esquistossomose no nosso paciente. E a esquistossomose crônica, que é aquela que já perdura vários dias. O paciente já tem ela por vários dias. Bom, na forma intestinal, a maioria é benigna. Nos casos crônicos, a gente pode ter fibrose da alça retossigmótica, nós vamos ter a diminuição do peristaltismo e também constipação, que é a prisão de ventre. Então, esses parasitas no nosso intestino, eles vão agravar o peristaltismo intestinal. O que é o peristaltismo? É aquele movimento que o nosso intestino faz para captar nutrientes e excretar o nosso bolo fecal. Então, nas pessoas crônicas, nós vamos diminuir esse peristaltismo e aumentar a constipação constante. Pacientes podem apresentar também diarreia, dor abdominal, tenesmo por causa da nossa musculatura lisa, emagrecimento, que a gente já comentou. Nós temos também formação de granulomas pelo presente número de ovos num determinado ponto, que causa a parte inflamatória da nossa doença. E na esquistossomose crônica, só que agora na forma hepática, quais são os sintomas que a gente tem? Primeiro, no fígado. O fígado ele vai aumentar e é doloroso a palpação. Então, o fígado ele vai estar inflamado e vai ser doloroso a palpação. Os ovos podem chegar até o fígado pela corrente sanguínea e eles vão se prender-se nos espaços porta, com formação de granulomas. Vai dar pra gente alteração no parênquima íntegro, que vai causar fibrose com lobulação. Dessas fibroses, nós vamos ter fibrose periportal, obstrução dos ramos intrahepáticos da veia porta e também hipertensão portal. Ou seja, na forma hepática da esquistossomose crônica, nós vamos ter um problema circulatório. Lembrando que o nosso fígado é o maior órgão do corpo humano, no caso de víscera falando, e ele está presente dentro do sistema circulatório. Então, nós vamos ter uma apresentação clínica na forma crônica, tanto do fígado como do sistema circulatório que o rodeia. E os ovos vão ficar retidos nos capilares do espaço da porta e do fígado. Então, nós vamos ter presença de ovos tanto nos vasos sanguíneos, tanto no meu intestino e também no fígado, porque vai depender da quantidade de ovos que vão ser
botados pela fêmea, que vai ocorrer essa postura de ovos. Na forma esplênica, no nosso baço, vai ser devido à congestão do ramo esplênico. O que vai acontecer? A gente tem que lembrar da anatomia. A aorta não, desculpa, a nossa veia porta, ela irriga os órgãos do nosso abdômen, que é fígado, pâncreas, baço e intestino. O que vai acontecer? O ramo esplênico vai ficar congestionado, seja por parasita ou por ovos, que vai dar a apresentação clínica da esplenomegalia, o aumento do nosso baço. E quais são as consequências? Desenvolvimento da circulação cololateral anominal intrahepático e de anastomose do plexo hemorroidário, umbigo, esôfago e região inguinal, e formação de varizes esofagianas. O que vai acontecer, pessoal? Eu vou tentar desenhar aqui para vocês. A gente tem o fígado aqui e o baço aqui. E aqui de vermelho eu vou fazer a nossa veia porta, que vai irrigar o fígado, o baço, o intestino. Vamos desenhar o intestino aqui, gente. O intestino e o pâncreas. Vou deixar o pâncreas bem aqui e vai irrigar o pâncreas. Beleza. Os nossos ovos e nossos machos, vermes adultos, eles vão ficar aqui no plexo da porta. E eles vão obstruir a passagem de sangue aqui para o baço. O que vai acontecer? O nosso corpo é tão inteligente que ele começa a drenar sangue para ser oxigenado o tecido de outras formas. E aí nós vamos ter uma caracterização da doença que vai ser de anastomose do plexo hemorroidário, umbigo, esôfago e região inguinal. Que vai acontecer o quê? Aqui no nosso intestino vão migrar, vão como se fosse fazer anastomose de vasos sanguíneos para poder irrigar. E isso vai causar também a formação de varizes esofagianas, já que a gente vai estar criando circulação onde não deveria para poder irrigar o nosso corpo. E como que é feito então o diagnóstico? Nós temos diagnóstico clínico, que o paciente chega com a clínica. O paciente vai chegar com icterícia, distensão abdominal, dor, apalpação, hepatosplenomegalia e característica clara de paciente com anemia. E depois de fazer o diagnóstico clínico, você fecha ele com o nosso diagnóstico laboratorial. Como que se faz? Exame de fezes. Parasitológico de fezes é específico para poder ver se o paciente tem esquistossomose, porque vai procurar ovos de Schistosoma mansoni nas fezes, pelo método de Kato-Kates, método de Lutz, que vai ser a sedimentação espontânea, a gente vai bater as fezes e deixar sedimentando, e também quando não encontrado e ainda assim investigar biópsia retal e biópsia hepática, faz isso. O exame sorológico, nós vamos ter intradermorreação, onde nós podemos fazer ELISA, fixação do complemento e etc. São os nossos exames imunológicos. E aqui a gente tem o método de Lutz e de Hoffman, que é Pons Júnior. Lutz ou Hoffman Pons Júnior, que é o nosso exame que a gente fala HPJ, que é sedimentação espontânea. A gente pega as fezes, bate ela, coloca numa peneira as fezes e coloca água e deixa sedimentando. Aí esse sobrenadante aqui não é interessante pra gente, é interessante pra gente só o sedimento que fica aqui, que nós vamos investigar os ovos. É assim que faz o exame parasitológico de fezes, gente. Todo parasitológico de fezes, se não tiver um exame específico, é feito dessa maneira. E aí a gente consegue levar para o microscópio e visualizar. Porém, nos nossos ovos de Schistosoma mansoni, o método mais específico é o nosso exame de Kato-Kates. O exame de Kato-Kates usa uma coloração esverdeada, onde é visível, ele é bem específico. Depois de 24 horas, se tiver ovos, a gente consegue visualizar ele bem característico. Que é esse aqui, a técnica do nosso exame de Kato-Kates. Gente, a gente tem aqui a fezes do paciente, o reagente, aí coloca a lâmina com a parte do exame. Nesse orifício aqui é despejado as fezes do paciente, que vai ficar assim essa rodinha. E aí nós vamos colocar a lamínula com o reagente, que esse reagente vai ser a coloração de fucsina e zil, para poder ver os ovos, que ele é bem esverdeado. E aí vai colocar uma lamínula e deixar lá
por 24 horas. E aí no outro dia leva para o microscópio. Se tiver a presença, aí a gente consegue visualizar. E aí é utilizado não só para Schistosoma mansoni, mas para outros helmintos também, como por exemplo Ascaris, Tênia, para visualizar esses ovos desses helmintos. É uma técnica bem legal e bem específica, porém é mais cara. A sedimentação espontânea a gente consegue ver também, não perfeitinho, mas consegue identificar e ajudar no diagnóstico do paciente também. Esse método aqui é mais específico. A epidemiologia, bom, Schistosoma mansoni tem ampla distribuição geográfica, África, Antilhas, América do Sul, como a gente já falou no começo da aula. Pega os jovens, uma faixa etária mais jovens, por quê? Porque eles vão entrar e tomar banho de água, em vala e etc. Não tem que ter responsabilidade com o local onde vão se banhar. O meio ambiente favorável, nós temos que ter temperatura e luminosidade. A suscetibilidade do molusco também tem que estar. Nós temos que ter o biofalária, que é presente nesses lugares. Se a gente não tiver o molúsculo, que é o hospedeiro intermediário para terminar o ciclo biológico do parasita, não tem como ter a infecção. E também tem que ter presença de pessoas infectadas, eliminando ovos viáveis das fezes para a gente ter um grau de infecção para a Schistosomonas. O tratamento a gente pode utilizar para tratar os pacientes com oxaminic, que é o que a gente conhece na forma comercial como Mancil ou Vancil, que vai agir nas formas adultas do parasita. 15 mg por quilo peso do paciente, dose única via oral. Crianças com menos de 30 quilos, 20 mg por quilo peso, 2 doses de 10 mg por quilo com intervalo de 4 a 6 horas. Praziquantel, que a gente conhece na forma comercial como Cestox, Cistide, Biltricide, vai agir também sobre a forma adulta do parasita, 40 mg por quilo peso do paciente, uma dose única via oral. Essa é a administração do nosso tratamento. O Praziquantel, ele vai aumentar, fazendo o quê? Ele vai aumentar a permeabilidade da membrana ao cálcio, a membrana do parasita, o que vai causar contrações e paralisia da musculatura do parasita. Os efeitos neuromusculares vão levar a uma maior motilidade e paralisia espasmódica, causando o desprendimento e desintegração do parasito no intestino. Ou seja, os parasitas vão estar aderidos no intestino, fazendo o quê? Ação espoliadora, comendo os nutrientes, roubando os nossos nutrientes e as nossas vitaminas. E aí o Praziquantel vai fazer com que ele fique paralisado e se desprenda da musculatura. Também vai acontecer com o Praziquantel. Ele é utilizado para esquistossomose, cistercose, infecção por cestóide e trematóide no fígado, pulmão e intestino. Ela alcança níveis terapêuticos muito bons no fígado, bile e tecido muscular e também atravessa a barreira hematoencefálica, chegando também ao cérebro e ao líquido cefalorraquidiano. Oh, meu Deus, não vai sair. Cefalorraquidiano, gente, quase não sai. Essa é a ação da nossa droga, o Praziquantel. Ela é uma droga de uso, viu, gente? Ela é bem utilizada mesmo para tratar a parasitose. E a profilaxia, saneamento básico, educação sanitária, tratamento de doentes, combate aos moluscos, que sem os moluscos a gente não tem como ter o parasita. E educação sanitária sempre é o melhor, né, gente? Olha só essa gravura. O cara lá no meio do mato defecando perto de um corpo de água. Aí se ele está contaminado, ovos aqui com miracídeos que vão para a água e a gente começa. Então, se a gente tratar doentes para eliminar pessoas que possam infectar leitos de água e tratar também, procurar os moluscos para poder destruir, se tiver uma região muito edêmica, a gente pode diminuir. E essa é a nossa aula de hoje. Façam a leitura do capítulo 22, tá bom, pessoal? E nos encontramos depois. Tchauzinho!